Olá pessoal, hoje é dia 3 de novembro de 2014, outubro passou super rapidinho, nós tivemos juntos no mês de outubro, né? E hoje é segunda-feira, estou muito feliz que você está aí do outro lado para a gente começar a nossa aulinha. Bom, o que eu vou ensinar hoje é a falsa demolição. Por que a gente chama de falsa demolição? Essas peças, essas técnicas que a gente imita uma aparência que existe, a gente chama de falsa demolição, porque não é uma demolição mesmo, né? Os marmorizados também é do mesmo jeito. Então, eu queria falar para vocês que existem muitas variações dessa demolição. Eu já vi ela feita com massa, inclusive o Elvio, esses tempos atrás, ensinou uma feita com massa. Eu já vi feito com vela, várias cores de tinta, a vela. E um branco por cima, lixado. Eu já vi de muitas maneiras. Há um tempo atrás, num outro canal de TV, eu ensinei essa daqui, ó, eu até guardei e acabou dando certo, que hoje eu posso mostrar para vocês. Eu ensinei esse tipo de demolição. Aqui foi o começo dela e aqui foi ela acabada. Inclusive, a hora que a gente colocar essa aula no YouTube, a gente vai sinalizar essa antiga aqui para vocês estarem dando uma olhada. Essa daqui eu fiz o contrário do que eu vou fazer hoje. Essa técnica eu aprendi com a Vera Marani há muitos anos atrás. O que aconteceu que eu acabei invertendo o modo de começar a peça foi o seguinte: uma aluna chegou em aula e disse assim, uma peça muito branquinha, e ela me disse assim, eu quero essa peça envelhecida. Aí eu fiquei pensando, eu falei, como é que nós vamos fazer isso? Aí eu comecei, porque a outra, as demolições a gente começa sempre com uma cor escura por baixo, um tom bem escuro. E essa eu vou começar de um claro. Ok, pessoal? Espero que vocês entendam a técnica. Então vamos lá. Ali eu tenho 3 modelos. O que eu vou ensinar para vocês, eu usei esses tons de tinta de início. Outra coisa que eu preciso de falar aqui, eu não posso esquecer, é o seguinte: quando vocês fizerem técnica de demolição, vocês evitam usar tintas PVA. É melhor que vocês usem tinta acrílica. O que acontece? Quando você vai usar tinta PVA, isso eu vou dar uma dica até para outros trabalhos que vocês forem fazer. A tinta PVA, ela sai com mais facilidade do que a tinta acrílica. Eu não sei se é quantidade de fixador, é mesmo da composição da tinta. Quando você for fazer uma peça que você for fazer assim, muito molhada, técnicas molhada, tinta molhada em cima de tinta molhada, não use a tinta PVA. Porque ela vai sair, você põe uma tinta por baixo, faz uma técnica aquarelada por cima, com outra tinta PVA, uma vai arrancando a outra, esse molhado vai arrancando a tinta da peça. Então, você só vai usar a tinta PVA quando você for fazer uma pintura plena, pátinas secas, cobertura, só isso. A tinta PVA é para cobertura, não é para você estar fazendo muita técnica molhada em cima dela, ok, pessoal? O pessoal tem tido umas dúvidas, às vezes vai fazer uma aquarelada e a tinta está saindo por baixo. É isso que está acontecendo. Evita usar a tinta PVA para efeitos molhados. Ela é um pouco mais barata e tem um preço mais em conta e a gente acaba comprando ela. Ela é maravilhosa, mas para técnicas secas. Quando você for fazer uma técnica como essa, que eu vou esfregar um paninho em cima, que eu vou estar limpando e passando tinta, então tem que ser acrílica, não tem como dar errado, ok? Então vamos lá. Eu passei, eu vou colocar um pouquinho da tinta. No comecinho vai parecer assim confuso, mas depois, conforme a gente for fazendo, você vai vendo que ela vai aparecendo o efeito. Eu usei, ó, o azul porto. Ali vocês vão perceber que ela ficou num tonzinho de verde. Mas porque eu tenho que amarelar, eu tenho que encardir essa peça. Pode usar uma espátula dessa, que é aquela espátula de pedreiro, de pintor, né? Tá usadinha minha, tá limpinha, mas ela sofre mesmo esse efeito. Ou você pode estar usando, se você não tem, essa de silicone também serve. Aquela ali eu fiz com essa, justamente para ver. Eu sempre faço com a de metal, mas essa eu fiz com a de silicone. E você pode estar usando também, se você não tem, acha na tua cidade, essa espátula aqui, ó, ela dá certo também.
Tá ok? Então, vamos lá. Eu coloquei 2 tons aqui em cima mesmo. A primeira coisa que eu fiz, eu passei 2 demãos de tinta branca. Não vamos pular etapa, né? Passei 2 tintas brancas, 2 demãos de tinta branca, acrílica também, tá? Eu não lixei, eu não fiz nada aqui de baixo, só passei as 2 demãos. Essa falta de lixar vai servir para dar um efeito aqui no final. Então, eu venho aqui, ó, eu pus a tinta, né? E vou dar uma raspadinha aleatória. Onde pegar, pegou. Faltou aqui, não tem problema. É isso aqui que vai aparecer o desgaste. Aí eu vou de novo, vou pôr um pouquinho do azul turquesa. É bem, gasta pouquinha tinta. Esse biquinho dessa tinta é ótimo. Ó, vou pôr mais um pouquinho do grão de mostarda. É bem pouquinha tinta mesmo. Aí venho aqui, ó, e vou arrastar também. O jeito que ficar, ficou. Aí eu vou virar aqui, ó, pra deixar aqui um pouco desgastado, ao contrário também. Tem um pouquinho de tinta, vou aproveitar. Ó, dá uma viradinha. Ó, você vai raspando, não deixa acúmulo de tinta de jeito nenhum. Vou pôr um pouquinho do Porto. Isso pode fazer em caixa, onde você achar melhor, em plaquinha. Ó, você dá uma passadinha só pra revisar se saiu todo o excesso de tinta, tá? Ó, vai ficar assim, essa baguncinha que você tá vendo aí. O que acontece quando uma peça envelhece? O que significa demolição? A demolição é uma peça que tinha uma cor por baixo, foi pintada de uma outra cor por cima e foi repintada novamente. Então, a gente simula mais ou menos umas 3 cores que foi pintada. E com o tempo, ela foi gastando. Foi batendo as beiradas, foi descascando. Com o uso, a tinta de baixo, de cima sai, vai aparecendo a de baixo, depois sai um pouco mais a outra e vai aparecendo. Essa é a demolição, né? Uma peça que foi demolida pelo tempo. Então, ela tem que ser amarelada. Por quê? Porque a tinta e o tempo vai amarelando essa peça. Então, não adianta você fazer... Se você fizer uma peça de demolição que você não amarela ela, então aí é um outro efeito fantasia. Já não é assim a demolição. Aqui a gente tenta, até as cores que eu estou usando aqui, também não é muito da linha da demolição. Tem que ser assim, os verdes, os vinhos, cores assim mais escuras que usava antigamente. Essas cores são assim, bem modernas, mas fica um efeito bonito, então a gente acaba usando. Então, ó, eu vou usar o acrílico cenoura. Eu vou dar uma encardida nessa peça, ó. Um tom de ocre também dá super certo. Eu vou colocar um pouquinho na bandeja. Essa peça já vai começar a mudar a aparência dela. Vou pegar isso aqui, um paninho, uma toalhinha, né? Dessas que compra em mercado. Eu vou dar uma umedecida nela. Venho aqui, dou uma trabalhada no pano. Eu vou levantar para vocês conseguirem ver direitinho. Ó. Eu vou passar esse paninho na peça. Eu preciso encardir esse branco de fundo, né? Então, ó, eu vou fazer isso aqui. Tá vendo como que a tinta não tirou de baixo? Meu pano tá molhado, eu acabei de fazer e eu não tô arrancando a tinta de baixo. Por quê? Porque é uma tinta própria para técnicas umedecidas. Você pode passar que não vai sair. Aqui nos cantinhos da peça, eu pego assim com o dedo mesmo e passo toda aqui na volta, bem aleatório. Eu pego os 3 tons que eu usei. Não precisa ser muito certinho. Ó, eu arrasto aqui, ó. Um pouquinho de marrom. Um pouquinho de azul. E eu vou envelhecer também.
eu vou amarelar ela do tempo, né? Então, ó, eu venho com o paninho aqui. Por que que eu falei pra vocês que não precisava de lixar ela? Porque nessa passada de pano que a gente dá, ele vai alisando a peça. O MDF é uma madeira assim, molinha, né? Não é madeira de lei mesmo, então ele fica fácil da gente trabalhar. Ó, eu encardi as beiradinhas. Tá vendo? Ele não fica certinho. É isso mesmo que eu quero. Tá? Aqui depois o fundo eu vou trabalhar nele, né, gente? Ele tá mal acabado, tá feio, precisa de acabar. Então, ó, eu amarelei a peça com o tempo. Agora, para ela parecer bem uma madeirinha mesmo, o que que eu fiz? Eu dividi essas ripinhas. Essa peça aqui tem 30 centímetros, você vai dividir a sua aí. Então, a cada 5, eu vou fazer uma depressãozinha aqui na peça, ó. Eu usei essa goivinha, eu já até mostrei ela em outra aula, né? Então, eu vou posicionar aqui e vou, ó, fazer uns buraquinhos. Vou separar as ripinhas. Meço de novo. É tudo mais ou menos, não precisa ser muito certo, porque as ripinhas não são certinhas. Venho aqui. Venho aqui novamente, marco. Mais ou menos. Pode ficar mais fundinho, pode ficar mais... Eu poderia estar marcando isso aqui com lápis, tudo certinho, mas nem é a intenção, viu, gente? Se também não der o tamanho certinho, também não tem preocupação com isso. Porque as ripinhas foram cortadas, né? É simular uma coisa real, né? Elas não são perfeitinhas, elas são cada ripinha de um tamanho. E aqui eu vou dividir ao meio. Ó. Então, vai ficar assim, ó. Tá vendo? Ela tem uns riscadinhos aqui. Agora, eu vou envelhecer ela. Porque ela amarela, depois ela encarde, né? Ela vai sujando. Eu vou usar esse mesmo trapinho que eu peguei. Chama envelhecedor tabaco. O bom de tudo isso, gente, é que é tudo à base de água, né? Então, não tem muito... Pra quem tem alergia, não tem nada à base de solvente aqui. Ó. Põe a tinta, põe o envelhecedor. Ele já tem um gel nele, então ele já é aguadinho. Se você achar que precisa de aguar mais, também pode. Aí, eu vou vir aqui, ó. E vou encardir essas ripinhas aqui, esses veiozinhos que eu fiz aqui. Ó, você vai passando e vai encardindo a peça toda. Olha como vai aparecendo. Aqui na lateral também, mesma coisa. Ó, a diferença que já ficou aqui dessa parte que não tem o envelhecimento. Quando você quiser também uma determinada cor, você quer que ela predomina, você nunca esquece que o amarelo, ele acaba mudando a cor do azul que eu pus por baixo. Vocês perceberam que o azul ficou meio esverdeado. Então, se você, por acaso, não quer que ele tenha aparência de verde, então você não coloca amarelo nele todo, assim como eu fiz. Você coloca o amarelo só onde estava o grão de mostarda, onde estava o branco, e pula os azuis, tá? Porque ele acaba ficando assim, esverdeadinho. Dá uma olhadinha como que ficou.
já mudou de cara, né, gente? Já é outra coisa. Quando a gente tá fazendo, a gente acha que não vai ficar bom, que não vai dar certo, mas é isso mesmo. Agora, eu vou pegar o branco e vou fazer um espatulado aqui em cima. Deixa eu pegar uma bandejinha aqui embaixo. Deixa eu virar essa daqui. Também é pouquinho que eu vou usar. Ó, eu vou fazer isso aqui. Eu pego uma espátula, sujo um pouquinho as costas dela e vou fazer isso aqui, ó. Eu vou dar uma passadinha bem aleatória em cima de toda essa técnica que eu já fiz. Então, ela vai simular um desgaste. Tem que ter o branco para parecer que desgastou. Ele é por cima de tudo. Por que eu não passei ele antes? Porque senão, ele ia sumir, né? Eu fiz tanta coisa aqui em cima. Então, você faz assim, ó, aleatoriamente, sem ser muito certinho. Quanto mais irregular ficar, mais bonito ele fica. Ó. Viu como parece mesmo uma madeira que foi descascada? Aqui onde não pegou a tinta, aquela hora que eu raspei, que eu passei com a espátula azul, ficou isso aqui esbranquiçado. Então ele foi ficando assim, parecendo que estava desgastado. Aí aquele paninho sujinho, eu dou só uma quebradinha, uma amareladinha bem pouquinho, um paninho sujo mesmo, só para dar uma encardidinha nele também, ó. Ele vai ficar dessa forma. Ok? Agora nós vamos dar uma pequena pausa, vamos tomar uma aguinha e eu volto para acabar de ensinar, ok? Estamos de volta. Agora, pessoal, eu vou ensinar para vocês no centro daquela pecinha ali, da verdinha, dessa que eu ensinei vocês a fazerem, tem um ladrilho hidráulico, é uma imitação também, claro. Eu até fiz com uma peça redondinha, né? Eu poderia ter feito quadrado, eu fiz com essa redondinha e usei também uma moldura da Momento muito linda. Então, vamos começar. Eu fiz o seguinte, eu passei 2 demãos do branco com o pincelzinho batedor. Dei uma demão, esperei secar, dei outra demão no branquinho. Se você tiver alguma dúvida em relação às cores do ladrilho hidráulico, você bate lá no Google, aparece infinitos exemplos de cores, tá? Então essa que eu peguei era bem parecida com a que tinha lá. O que eu fiz? Eu peguei este stencil da OPA, esse aqui chama Brasão Flor. É o 460. Ele tem florinhas na lateral, né? Olha que bonito. Tá? Brasão Flor. E vou posicionar aqui. Eu vou usar 2 tons de tinta. Os 2 tons que vai combinar com a peça. Por incrível que pareça, esse verde Riviera ficou exatamente da cor da demolição que eu fiz. Só que aqui eu passei azul e o verde e o amarelo por cima para dar uma encardida na peça. Então, ele ficou parecendo o verde Riviera, que é uma tinta PVA. Então, eu vou usar uma brochinha, vou limpar o pincel, carrego e limpo, tiro todo o excesso. Ó, eu vou segurar aqui, em movimentos circulares. Eu vou fazer isso aqui. Não é de batidinho, tá? Faz desse jeito que o efeito fica mais bonito. Essa brochinha é uma brochinha média, muito boa. Tem um custo super em conta. Quando for fazer stencil, procura comprar o material certo, viu, gente? Porque com o material certo não tem como dar errado.
Tem que ser sempre pincel de cerdas duras. Dessas cerdas naturais, né, que a gente fala. Então, ó. No centro, eu vou fazer um outro tom, porque normalmente eles têm 2 tons. Eu usei o grão de mostarda. Ele saiu do lugar, posiciono de novo, bem certinho, e vou fazer aqui o centro. Normalmente, esses ladrilhos, eles têm 2, 3 tons, né? Eles são bem cheios de tons aí, queimados. São sempre tons assim, mais queimados. Coloridos, mais queimados. Ó, aí ficou assim. Olha que bonito. Como o piso, ele tem um brilhozinho, então, o que que eu vou fazer? Eu não quis que ela brilhasse toda. Deixa eu achar aqui o desenho. Então, eu coloquei apenas no desenho mesmo do... Agora tem que achar, gente, perdi. Pronto. Posicionei, aí eu vou usar o aqua transparente. Só no desenho mesmo do ladrilho que eu fiz. Então, eu acerto direitinho. Pego com as costas. Ele não tem cor, ele vai me dar um relevo transparente. Venho aqui. Tem que ter cuidado, viu, pessoal? Porque ele não pega a peça inteira, né? A peça é pequenininha. Não tem nem onde colar fita crepe, tá vendo? Mas é só fazer assim com cuidado. Passa bastante. Se fizer com cuidado, não tem como dar errado. Bem tranquilinho. Ó, não tô nem segurando o stencil, ó. Depois que a gente coloca a massinha por cima, a textura, ele não movimenta mais se a tua mão estiver bem leve, tá? Ó, eu já coloquei em todo ele, né? Agora eu vou alisar essa textura aqui. Agora pra tirar, hein? Segura com a mão de um lado e levanta ele do outro. Dou uma limpadinha aqui. Ó, tiro o excesso, né? Ele ficou assim, ó. Quando secar, ele vai ficar como tá ali na peça. Eu não sei se dá pro Nicolas posicionar ali pra vocês estarem vendo. Deixa eu pegar pra eu limpar minha mão. Então, pessoal, agora nós vamos fazer a moldura. Porque, claro, né, a gente não ia parar por aí. Eu vou bater ela de marrom. Como eu vou fazer? Essa moldura, ela é da Momento Divertido, ela vem num parzinho assim. Essa não é daquele chipboard que eu uso, né, que eu trouxe aqui. Ela é de madeira mesmo, um recorte muito bonito. Eu usei esse aqui do meio porque vai dar certinho ali. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um batedor de espuma, aquele que eu trago quase toda a aula, vou carregar no envelhecedor tabaco, gel envelhecedor tabaco, carreguei e vou bater aqui. O gel, ele tem um pouquinho de transparência, se você achar que precisa bater 2 demãos, é só esperar secar e bater de novo, né? Porque tem tudo a ver esse tom escuro com... Esses dias me perguntaram assim, eu não posso ir esfregando na peça? Pode também, ó. Principalmente porque aqui é uma peça envelhecida, a gente costuma bater assim quando não quer estragar muito o marrom que tem aqui do corte. Como aqui é tudo marrom, você pode fazer isso aqui também. Ó. É só ir passando a brochinha. Ou se você não tem esse batedor de espuma, pode ser uma buchinha de cozinha, dá certo também, tá? Não vai deixar de fazer por isso. Olha como ficou. Tá vendo? Ó, fica bem bacana. Aí, com a multicola branca, eu colei essa peça aqui e colei essa aqui em volta.
Ali na peça que eu fiz, essa peça aqui, ela tem dois orifícios aqui, 2 buraquinhos. É uma peça que ela já vem assim na loja, né? Você já compra assim. Você pode colocar uma corrente para pendurar, você pode colocar um sisal, um fiozinho que amarra assim, uma fita bem rústica. Você pode fazer uma porção de coisa. Como eu não quis que ficasse assim, eu coloquei dois dread, né? Dois brad, é um acabamentozinho de metal. Eu coloquei um aqui e outro ali. Você pode colocar um botão, pode colocar o que você quiser. Naquela minha peça, eu coloquei uns puxadorzinhos, porque eu fiz dele um porta-chave, né? Mas você pode colocar esse assim, tem vários no mercado, ó. Esse é super facinho de colocar, ele tem um preguinho, você bate com o martelinho. Você pode colocar assim. Esse é bem bonitinho também, ó. Esse tem preto, tem marrom, ó. Você pode colocar assim. Esse aqui tem 2 parafusinhos aqui. Você pode colocar um assim grande, ó. Tá vendo? Esse tem uma pontinha de louça, né? Você pode colocar assim. Coloca aqui embaixo, né? É dependendo do lugar que você for usar. Se for um cabideiro que vai carregar coisa mais pesada, pode colocar isso daqui. Tá bom? Então, pessoal, o que eu queria falar para vocês é o seguinte: quando você faz esse tipo de técnica num retalho de madeira, ele vai ficar ainda mais parecido com uma demolição. Aqui foi feito no MDF. Então, eu acho que assim, no final de tudo, ainda a gente chegou num bom resultado. Aquelas peças minhas que tem ali, para vocês não ficarem perdidos, eu usei o laca vermelho e o chocolate nesta daqui, ó. Eu vou posicionar pro Nicolas mostrar para vocês nessa menor. Vou até sair daqui para ver. Ó. Eu usei só 2 tons aqui. E fiz do mesmo jeito, gente. Coloquei o amarelo por cima e coloquei o envelhecedor também. Nessa do meio, eu coloquei 3 tons. Eu coloquei o cacau, o rosa pequim e o alfazema. Ó, esta daqui do meio, do vestidinho. Coloquei esses 3 tons. E do mesmo modo, amarelei ele com o cenoura e envelheci com o gel envelhecedor tabaco, ok? Então, nossa aulinha foi essa hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se por acaso você ficou com alguma dúvida, você quer fazer alguma pergunta, eu já tenho recebido e-mails, eu estou muito feliz por isso. Vocês podem acessar o meu e-mail, é islastania@hotmail.com. Nesse e-mail você pode perguntar alguma coisa que você não entendeu, você pode perguntar onde é que eu compro esses materiais, você pode perguntar na tua cidade onde é que fica. E logo, pessoal, a gente vai ter um link para você estar assistindo diretamente, assim, no computador, na nossa aulinha, tá? Eu quero mandar um abraço para uma plateia que eu já tô tendo, eu tenho recebido e-mails, as minhas alunas também têm visto a aula, inclusive segunda-feira passada não teve, e elas perguntaram, nós esperamos o programa e não teve, né? Então eu tô muito feliz por isso. Eu quero mandar um grande beijo para vocês, que vocês tenham uma excelente semana e até segunda-feira novamente. Beijão!